Hoje nós vamos falar sobre as operações de radicais. Vamos agora iniciar com a adição algébrica de radicais. Primeiramente, vamos entender o que são radicais semelhantes. Os radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe, raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10 são radicais semelhantes. Raiz cúbica de 2, menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2 são radicais semelhantes. Se uma expressão contiver radicais semelhantes, também podemos reduzi-los a um só termo. Mas lembre-se, só é possível a adição de radicais semelhantes. Eu não posso adicionar radicais que não são semelhantes. Tipo, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B não pode ser igual a raiz quadrada de A mais B. Então vamos observar algumas situações onde nós vamos utilizar a adição algébrica para reduzir uma expressão a um só termo. Reduzir a um só termo a expressão 10 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Observe que a raiz quadrada de 3 é o fator comum a todos os termos, tornando-os radicais semelhantes. Então, o que é que eu devo fazer? 10 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, eu vou colocar no parênteses todos os valores que estão antes da raiz quadrada de 3, ou seja, 10 mais 5 menos 11 mais 2. E repetir a raiz de 3. Então, vai ficar 10 mais 5 menos 11 mais 2 raiz quadrada de 3. Fazendo a soma, eu vou ter 6 raiz quadrada de 3. Logo, 6 raiz quadrada de 3 é a forma mais simples da expressão dada. Há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização da adição. Observe os exemplos. Calcular o valor de raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Aparentemente você diz, não pode porque eles não são radicais semelhantes. Mas veja que nós podemos estar fazendo uma simplificação nesses termos e chegar a outra situação. Como 50 fatorado é 2 vezes o 5 elevado a 2 e 18 fatorado é 2 vezes 3 elevado a 2, vamos então simplificar cada radical com a extração dos fatores do radicando. Então, o que é que ele está dizendo? Que raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18 pode ser igual às suas formas fatoradas, que é a raiz quadrada de 2 vezes 5 elevado a 2, mais raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado a 2. Como nós vimos em aulas anteriores, nós podemos retirar do radicando os fatores que têm expoente igual ao índice, que é o caso do 5 e do 3, aí no caso das duas expressões. Então, vai ficar como 5 raiz quadrada de 2. Esse 5 saiu e veio para frente da raiz. Mais 3 raiz quadrada de 2, que também saiu e veio para frente da raiz. Então, 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2, aí eu aplico a adição algébrica. Somo os valores que estão fora da raiz, 5 mais 3, 8, e repito a raiz que é semelhante, raiz quadrada de 2. Resultado, 8 raiz quadrada de 2. Agora vamos ver a multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Primeiramente, nós vamos relembrar aí das propriedades dos radicais, como raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Usando essa propriedade das igualdades, podemos escrever o contrário. Então, podia ser o quê? Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B ser igual a raiz enésima de A vezes B. Então, se a gente assimilar isso, nós entendemos que raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 7, que é igual a raiz quadrada de 14. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6 é igual a raiz cúbica de 5 vezes 6, que vai ser igual a raiz cúbica de 30. Assim, o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. A gente pode também utilizar a propriedade distributiva na multiplicação de radicais. Veja o exemplo. Calcular a raiz quadrada de 5 vezes, dentro do parênteses, 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 5, que está fora do parênteses, ela vai multiplicar os dois fatores de dentro do parênteses. Podemos analisar por essa seta aí, que representa a propriedade distributiva. Então, raiz quadrada de 5 multiplica 3 raiz quadrada de 2, ao mesmo tempo que multiplica menos raiz quadrada de 5, que estão dentro do parênteses.
vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Fazendo as multiplicações, iremos obter 3 raiz quadrada de 10 menos 5 raiz quadrada de 5 elevado a 2, que eu possa aí usar a propriedade de cancelamento da raiz com o expoente, vou obter 3 raiz quadrada de 10 menos 5. O processo de divisão de expressões com radicais de mesmo índice é bem parecido. A gente vai relembrar aí a propriedade, ou seja, raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, respeitando aí esses critérios para os valores. Então, posso dizer que se a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, então posso fazer o contrário. Raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A sobre B. Aí vemos alguns exemplos com números. Raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. Coloco em forma de fração, raiz quadrada de 40 sobre raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 40 sobre 5. Agora eu divido, raiz quadrada de 40 dividido por 5 é igual a raiz quadrada de 8. E ainda posso fazer a simplificação e chegar ao valor 2 raiz quadrada de 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2, coloco na forma de fração, raiz cúbica de 96 sobre raiz cúbica de 2, igual raiz cúbica de 96 sobre 2, que vai ser a divisão, raiz cúbica de 96 dividido por 2, vai dar raiz cúbica de 48, fatorando 48 eu vou obter 2 raiz cúbica de 6. Então, o quociente de dois radicais do mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Agora nós vamos utilizar essas informações para resolver as nossas atividades. Bons estudos e espero aí a devolução de vocês. Até a próxima.